Olá, meus amigos e minhas amigas. É impressionante como todo dia temos iniciado com bombardeios sobre as cidades ucranianas. E dessa vez não é diferente, especialmente na capital Kiev. Para vocês terem uma ideia, Kiev foi alvo de um ataque massivo de drones na madrugada justamente após o anúncio da vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos. E o time disso não é coincidência, viu? Eu acho que a Rússia aproveitou o momento para pressionar ainda mais o Ocidente, fazendo aquele discurso conhecido de que o apoio ao governo ucraniano precisa parar para salvar o povo da Ucrânia. E aí, será que ele tem razão ou é apenas uma retórica meio distorcida da realidade? Bom, esse ataque, a gente, começou com aquele som que infelizmente já se tornou familiar aos moradores de Kiev, os drones Shahed de fabricação iraniana que cortavam o céu da cidade que ainda estava escuro. Houve relatos de moradores de que acordaram por volta das 6 da manhã ao som de metralhadoras e explosões. É que a defesa aérea ucraniana estava tentando interceptar esses drones e foram nada menos que 8 horas de tensão. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, falou que 5 distritos da cidade foram diretamente atingidos. Segundo ele, cerca de 30 drones foram abatidos, mas os destroços, sempre os destroços, caíram sobre prédios, causando incêndios, quebrando janelas e ferindo pelo menos uma pessoa. Mas Kiev não foi a única cidade a sentir o impacto. Além da capital, outras regiões ucranianas como Odessa, Kherson e Sumi também foram alvos de ataques aéreos. Em Kherson, infelizmente, 2 pessoas perderam a vida. Agora, gente, o ponto importante aqui é entender o recado que Moscou está enviando com esse tipo de ação. E é nesse ponto que entra a questão da política americana. A vitória de Trump levanta um monte de perguntas. Será que ele vai manter o apoio militar à Ucrânia? Alguns analistas acreditam que, caso Trump decida reduzir ou até encerrar essa ajuda, Kiev vai ficar numa situação ainda mais complicada no campo de batalha. Biden já disse que é a Ucrânia quem deve ter autonomia para decidir o momento certo de negociar, e Zelensky já até iniciou um movimento estratégico de diálogo. Ele chegou a compartilhar nas redes sociais que teve uma conversa positiva com Trump, parabenizando ele pela vitória histórica e decisiva. Segundo Zelensky, ambos concordaram em manter um canal de diálogo próximo e ele chegou a afirmar que a liderança dos Estados Unidos é essencial para alcançar uma paz justa. Mas do lado russo, quem também se manifestou foi Sergei Shoigu, que agora ocupa o cargo de secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Shoigu, que, como vocês lembram, foi ministro da Defesa, fez algumas declarações fortes direcionadas ao Ocidente. Ele disse que o Ocidente precisa aceitar que a Rússia está vencendo a guerra na Ucrânia e que está na hora de negociar para encerrar o conflito. Nessa linha, ele argumentou que os Estados Unidos e seus aliados tentaram usar a Ucrânia para enfraquecer estrategicamente a Rússia, mas que, segundo ele, esse plano não deu certo. Agora, gente, repare na estratégia retórica de Shoigu. Ele coloca o Ocidente diante de uma escolha difícil. Na visão dele, os países ocidentais precisam decidir se vão continuar financiando Kiev, com o custo que ele enfatiza de destruir população ucraniana, ou se vão aceitar a realidade atual e buscar uma negociação. Ele ainda vai além e caracteriza o governo ucraniano como manipulados por potências externas. O que traz uma implicação séria para qualquer possível acordo de paz. A sugestão implícita e às vezes até explícita é que Moscou só aceitaria um acordo com a remoção de Zelensky do poder. Bom, a gente lembra, claro, que essa não é uma demanda nova, né? Eles já enfatizaram bastante que Zelensky só permanece no poder enquanto a guerra existir. Isso pelo fato de que o seu mandato já terminou e não houve novas eleições. Claro que essa linha de argumentação do Kremlin está alinhada com suas reivindicações territoriais. Desde 2022, a Rússia anexou oficialmente 4 regiões ucranianas: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. No entanto, como sabemos, é importante sempre lembrar isso, Moscou não controla integralmente todas essas áreas. Só como exemplo, apenas Luhansk está totalmente sob controle russo. Isso acaba indicando que em qualquer negociação futura, a Rússia provavelmente vai exigir concessões adicionais. E talvez o ponto mais importante de todos para Moscou, a garantia de que a Ucrânia permaneça fora da OTAN. Agora, do lado ucraniano, Zelensky fez uma jogada diplomática importante ao visitar a Hungria. A reunião aconteceu durante uma cúpula da Comunidade Europeia e Zelensky teve a chance de dialogar diretamente com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Tem uma postura considerada pró-Kremlin e com Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu. Esse movimento de Zelensky é uma tentativa clara de fortalecer os laços da Ucrânia com a União Europeia,
principalmente no momento em que o apoio dos Estados Unidos pode se tornar menos garantido sob a administração de Trump. Afinal, se o novo governo americano realmente decidir reduzir o apoio, a Ucrânia vai precisar reforçar seus vínculos com os aliados europeus para não perder força na sua defesa. E como eu disse ontem, a Europa não tem condições nem financeiras nem políticas de arcar sozinha com os investimentos necessários para manter essa guerra de desgaste. No entanto, gente, no curtíssimo prazo, talvez a Ucrânia ainda possa ter alguma esperança. Bom, eu digo isso pelo fato de que, faltando pouco tempo para Biden deixar o cargo, ele planeja enviar bilhões de dólares em assistência de segurança para a Ucrânia. A ideia é simples e direta: garantir que o governo ucraniano esteja na posição mais forte possível antes que Donald Trump assuma a presidência em 20 de janeiro. Agora, vocês devem estar se perguntando, por que essa pressa toda? Não é novidade para ninguém que Trump tem sido um crítico feroz da ajuda que Biden envia à Ucrânia. Isso gerou um receio enorme sobre o futuro desse apoio, especialmente se levarmos em conta que a Casa Branca, o Senado e possivelmente a Câmara dos Representantes estarão sob controle republicano. É uma daquelas mudanças de cenário que fortalece o poder pessoal de Trump. Desde janeiro de 2023, a Câmara tem sido controlada pelos republicanos, mas após as eleições de terça-feira, ainda não sabemos ao certo se eles mantiveram essa vantagem ou se os democratas conseguiram recuperar uma pequena maioria. E isso importa? Com certeza. A última vez que a Câmara controlada pelos republicanos aprovou ajuda militar para a Ucrânia foi em abril desse ano, quando Biden solicitou mais recursos. Curiosamente, essa ajuda só foi aprovada com o apoio de mais democratas do que republicanos. No momento, restam ainda 4,3 bilhões dessa autorização de transferência, além de outros 2,8 bilhões autorizados em medidas anteriores e mais 2 bilhões destinados à compra de novos armamentos diretamente da indústria. Ao todo, gente, são 9 bilhões em assistência militar, o que seria um reforço e tanto para as forças ucranianas nesse momento crítico em que eles estão vivendo. Agora vamos abrir um parênteses só para falar dos armamentos envolvidos nisso. A ajuda inclui munições e armas antitanque, como os conhecidos mísseis Javelin da Lockheed Martin e da RTX, além de veículos terrestres e artilharia de 155 mm fabricado pela General Dynamics. E não podemos esquecer dos famosos foguetes GMLRS que são lançados pelos sistemas HIMARS e são bem úteis na linha de frente ucraniana. Mas será que esse apoio será mantido? É aí que a coisa complica. Alguns acreditam que, se Trump na Casa Branca tiver o Congresso dividido, novos pacotes de ajuda para a Ucrânia podem enfrentar bastante resistência. Scott Anderson, do Brookings Institution, comentou que haverá desafios sérios quando surgir a necessidade de financiamento adicional para a Ucrânia. E parece que a liderança do Senado evitou comentar o assunto em uma coletiva, preferindo ficar apenas nos resultados eleitorais. Curiosamente, durante a campanha, Trump não poupou declarações ousadas. Ele insiste que Putin jamais teria invadido a Ucrânia se ele estivesse no cargo e, numa dessas falas, afirmou que resolveria a situação em 24 horas. Agora, o que ele quer dizer com isso? Bem, ele já sugeriu em entrevistas anteriores que a Ucrânia talvez precise ceder território para alcançar um acordo de paz, uma ideia que, como sabemos, tanto Biden quanto o governo ucraniano rejeitaram. E se não bastasse, gente, essa incerteza toda, temos o vice-presidente eleito, que é crítico declarado do apoio à Ucrânia. Para ele, os recursos deveriam ser redirecionados para prioridades internas dos Estados Unidos, como, por exemplo, a segurança das fronteiras para barrar a imigração ilegal. E aí, o que vocês acham? Será que o apoio à Ucrânia vai minguar ou Trump vai surpreender e manter uma linha de ajuda, ainda que talvez mais moderada? Meus amigos, e a China, hein? Como vai ficar já a tensa relação dos Estados Unidos com Pequim? Bom, Xi Jinping já parabenizou Donald Trump pela vitória e, como quem manda um recado diplomático, pediu que as duas nações encontrem o caminho certo para se entenderem. Esse discurso vem num momento delicado, com a sombra de tarifas norte-americanas pairando no horizonte e ameaçando reacender a guerra comercial que marcou a relação entre os dois países anos atrás. Xi Jinping falou que uma relação estável, sólida e sustentável entre China e Estados Unidos é de interesse de ambos os lados. E disse também que a comunidade internacional espera que os dois países respeitem um ao outro e coexistam pacificamente. Bom, gente, em termos práticos, ele está pedindo mais diálogo para tentar gerenciar as diferenças da forma mais adequada possível, sem partir para o confronto. Se a gente olhar para trás, é visível como essa relação já teve momentos um pouco melhores.
ela atingiu um ponto crítico com disputas que vão desde questões comerciais e de segurança até temas sensíveis como o futuro de Taiwan e as disputas territoriais no Mar do Sul da China. Nos últimos tempos, essas tensões começaram a se aliviar um pouco, especialmente após um encontro de 4 horas entre Xi e Biden na Califórnia em novembro de 2023. Mas de lá para cá, não faltaram situações dos dois países de camiseta apertada exibindo seus músculos. Se é que você me entende. Exercícios militares para lá, exercícios militares para cá. Mas nessa situação, o que a vitória de Trump pode significar? Bom, ele já deixou claro que pretende adotar tarifas pesadas contra a China. Uma espécie de review do espírito de sua primeira presidência, quando iniciou uma guerra comercial com Pequim em 2018. Na época, vocês devem lembrar, ele implementou uma série de tarifas sobre produtos chineses e o conflito só foi amenizado às vésperas da pandemia de Covid-19, em janeiro de 2020. Agora, com Trump de volta, as expectativas de uma retomada desse conflito econômico são bem reais. Acho que é interessante notar, gente, que o tom de Xi dessa vez foi mais contido do que na primeira eleição de Trump em 2016. Naquela vez, Xi falou de grandes avanços nas relações China-Estados Unidos a partir de um novo ponto de partida, sugerindo que as duas economias deveriam assumir responsabilidade no que diz respeito à paz mundial, ao desenvolvimento global e à prosperidade. Mas agora a mensagem foi mais pragmática, sem muitas ilusões, talvez refletindo as experiências acumuladas nos últimos anos. Mas o jornal estatal China Daily, em editorial, trouxe uma perspectiva um pouco diferente. Eles descreveram essa segunda presidência de Trump como uma nova oportunidade nas relações China e Estados Unidos, caso essa chance não seja desperdiçada. A ideia central do editorial é de que uma abordagem pragmática nas relações bilaterais é fundamental para enfrentar os desafios globais. É uma forma sutil de dizer que qualquer confronto desnecessário só complicaria um cenário que já é complexo. Ainda nessa linha, a Europa acho que vai ter que repensar sua relação com os Estados Unidos, ao menos a forma de se relacionar. Imagine só o clima no velho continente após a vitória de Trump. Enquanto boa parte dos líderes europeus está preocupada, Viktor Orbán, o líder nacionalista da Hungria, está em verdadeira festa, rindo à toa. Logo após Trump declarar a vitória, Orbán escreveu nas redes sociais: "Uma vitória muito necessária para o mundo." Essa reação não é por acaso, gente. Orbán espera que sua amizade próxima com Trump fortaleça sua posição em uma Europa cada vez mais dividida politicamente. Orbán espera que sua amizade próxima com Trump fortaleça sua posição em uma Europa cada vez mais dividida politicamente e também dê um gás aos seus aliados de extrema-direita em um momento em que ele enfrenta desafios importantes internos. E olha, ele teve um momento de destaque. Foi o anfitrião de uma cúpula em Budapeste com vários líderes europeus, muitos dos quais estão preocupados com o que a vitória de Trump pode significar para a Ucrânia, para a OTAN e para o comércio global. Como nós sabemos, Orbán tem uma postura controversa dentro da União Europeia, com suas ligações com a Rússia e sua oposição ao envio de ajuda militar para a Ucrânia. Ele sempre elogia Trump como um homem de paz, que, segundo ele, acabaria rapidamente com a guerra. Ontem à noite, Orbán e Trump tiveram uma conversa por telefone e o líder húngaro não perdeu tempo. Logo publicou nas redes que eles têm grandes planos para o futuro. E qual seria o papel de Orbán nesse contexto? Bem, ele quer se posicionar como mediador entre Washington e a Europa, algo que poderia reduzir seu isolamento dentro da União Europeia. Vocês lembram da missão de paz de Orbán, que causou incômodo nos líderes da União Europeia quando ele visitou Moscou e Kiev em julho, sem informar oficialmente a União Europeia ou a OTAN? Ele até terminou essa missão com uma visita a Trump em Mar-a-Lago, onde declarou que Trump agiria como mediador da paz imediatamente após vencer as eleições. A primeira parte da profecia dele se cumpriu. Vamos ver agora a segunda. Mas será que a União Europeia está disposta a deixar Orbán liderar discussões sobre segurança ou Ucrânia? Bom, é um dilema bem interessante, pois ao mesmo tempo que ele é visto como uma figura problemática, a ameaça de Trump em impor uma tarifa de 10% sobre todas as importações pode fazer com que os europeus desejem que Orbán tenha algum peso nas conversas sobre o comércio. Em uma reunião no Parlamento Europeu, Orbán chegou a dizer: "Vamos abrir várias garrafas de champanhe se Trump voltar." Orbán acredita que a Europa vai precisar repensar sua estratégia em relação à Ucrânia. E Trump? Bem,
Ele já disse que poderia acabar com a guerra em 24 horas, mas nunca deixou claro como faria isso. É aí que Orbán vê uma oportunidade. Ele quer ser visto como um negociador importante, alguém que, com essa nova era de Trump, pode ganhar muito mais influência. Ao mesmo tempo, Orbán enfrenta desafios importantes na Hungria. Sua economia está estagnada e um novo partido de oposição tem ganhado força, ameaçando sua longa liderança. A volta de Trump pode, na visão de alguns analistas, aliviar a pressão que Washington exercia sobre Orbán em questões como liberdade de imprensa e pautas de costumes. As relações entre Budapeste e Washington esfriaram sobre Biden, especialmente pelas ligações de Orbán com Moscou e pela demora em aprovar a entrada da Suécia na OTAN. Mas nem tudo é motivo de comemoração para Orbán, pois há um lado negativo nessa aproximação com Trump, a política comercial do novo presidente americano. Trump já prometeu tarifas de 10% sobre importações de todos os países e de 60% para produtos vindos da China. Isso pode impactar bastante a economia húngara, que depende muito da indústria automotiva. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, o setor automotivo representou 12,3% dos empregos na manufatura da Hungria. E vejam só, empresas como a Stellantis e a chinesa BYD possuem fábricas no país. Peter Virovax, economista da ING, comentou que essa nova era Trump 2.0 pode trazer sérios problemas para a indústria europeia, e Orbán sabe disso. Ele está em uma posição bem delicada, tentando equilibrar seus planos com as possíveis consequências econômicas das políticas de Trump. Mas ser amigo de quem taxa pode trazer mais vantagens do que não ser. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.